Como é que eu busco me posicionar quando eu vejo o mercado e vejo tudo nas máximas históricas? De um lado, a gente precisa entender que a questão das moedas, que é a fundação, digamos, o grande pilar dos investimentos, porque daí deriva todo o restante, e por isso esse deve ser o nosso ponto de partida, daí nada mudou. E o dólar, assim como as demais moedas fiduciárias, seguirão essa tendência inevitável de desvalorização. Mas ao longo do caminho, pode haver correções, as moedas podem até se fortalecer momentaneamente. Mas a tendência secular, olhando pelos próximos 5, 10, 20, 50 anos, é de desvalorização de todas as moedas. Não é algo restrito ao dólar americano. Novamente, não se enganem por essa análise focadas exclusivamente no dólar. É uma fragilidade de todas as moedas. Então isso falando das moedas, quando a gente olha para o lado dos ativos, alguns ativos podem estar mais esticados que outros. E é que a gente precisa ter uma análise mais fundamentalista, falando de ações de empresa, falando de bolha de inteligência artificial, ações de tecnologia, é preciso sim uma análise específica desses papéis, dessas empresas. Por isso que eu não gosto de apenas investir no índice americano, ou no índice Nasdaq, ou qualquer outro. Eu gosto de ter uma análise um pouco mais minuciosa, buscando encontrar teses mais assimétricas. Então, quando eu penso em alocação de ativos e ações de empresas, eu busco empresas que, em qualquer que seja o cenário macro atual, estão com uma relação risco-retorno muito boa, que tem uma aposta assimétrica ou uma possibilidade de ganhos assimétricos. Tem menos a sofrer no curto prazo e mais a ganhar por conta de relação risco-retorno, então é o fundamento da empresa, do próprio negócio. E claro que aí você consegue comprar com margem de segurança, preços mais contados, para aproveitar um rally em algum papel que esteja mais descontado. Por isso que quando a gente olha ativos em geral, novamente generalizando, índice SP500, Nasdaq, etc., parece que tudo está nas máximas. Indo mais a fundo, selecionando boas empresas, ainda assim é possível encontrar oportunidades. E para encerrar, como sempre, é importante também manter algo de liquidez, manter algo de caixa. E aí vai de cada investidor o que cada um se sente mais confortável de estar exposto no mercado ou está preferindo uma postura mais prudente, mais conservadora no curto prazo. Tem gente que prefere colocar 20% a 30% em caixa, em liquidez, aí é dinheiro, é treasury de curto prazo, ou então tesouro de outros países, dívida pública de outros países de curto prazo, para manutenção de liquidez. Aí é a prudência de cada um. Quem tem uma visão de mais longo prazo e está disposto a enfrentar algum cenário de correção mais forte, como pode acontecer em qualquer momento, aí pode ficar mais alocado e não se preocupar tanto em manter um nível de caixa tão elevado. 30% de caixa já me parece mais elevado. Eu prefiro manter menos do que 30% em caixa. Mas eu diria que é assim que cada um deve, é assim que eu gosto de investir, mas cada um precisa entender muito bem o seu perfil de risco, a sua tolerância para volatilidade, o seu horizonte de investimento, alguém que tem mais de 80 anos ou alguém que tem menos de 30, o horizonte é diferente, então é preciso levar tudo isso em consideração. Qualquer previsão de curto prazo eu não me atenho muito e não costumo fazer, então não me preocuparia com o preço do ouro em 2026 nem da prata. E ressalto a minha avaliação de longo prazo. Se as moedas fiduciárias seguem sendo desvalorizadas, ouro não tem topo, prata não tem topo, porque as moedas nacionais não têm fundo. Isso vale para o dólar e todas as demais moedas. Tem uma pergunta em duas partes. Desvalorização do dólar, DXY rompendo suportes. Por todo o contexto, seria um movimento mais estrutural, assim como foi a primeira década de 2000, ou podemos ver algo mais próximo do que foi 2020, quando também muito se falou do fim do dólar, mas logo recuperou sua força. Never bet against America. Eu vejo que o movimento atual é mais estrutural porque esse é o objetivo do governo americano. Reforço o que eu já falei em outros vídeos.
O grande plano do Trump é enfraquecimento do dólar ou fortalecimento das demais moedas em relação à moeda americana. Então, para mim, sim, é algo mais estrutural, como foi ali a década de 2000. 2020 foi mais pontual. Primeiro, o dólar já vinha se fortalecendo numa janela de longo prazo. Vejam lá a mínima que foi 2008, 2009, até 2011, para 2020, o dólar vinha se fortalecendo. Só que chegou 2020, teve um repique muito forte por conta da pandemia e depois volta a lateralizar por mais alguns anos, e desde que o Trump assumiu que o dólar vem caindo, já chegou a testar aí o suporte de 96, o DXY. Então, para mim, é sim algo mais estrutural. Mas nunca se enganem, e isso é importante lembrar, em crises financeiras agudas, pontuais, no olho do furacão, como foi 2008, lembrem que lá em 2008, quando quebrou o Lehman Brothers, o dólar vinha numa tendência de mais de 8 anos de queda, mas quando quebrou o Lehman Brothers, o dólar disparou em pouquíssimo tempo, e depois ele voltou a cair, retomar sua tendência, e só voltou a subir de forma mais a partir de 2011, 2012. 2020 foi a mesma coisa, foi um repique muito forte, pontual, por conta da crise financeira ali, que foi desencadeada pela pandemia. Então não se enganem que, se houver alguma correção de mercado, alguma crise financeira aguda, crash, o dólar vai se fortalecer no curtíssimo prazo. O dólar deve seguir enfraquecendo, Selic começa a cair em breve, pesquisas eleitorais indicando possibilidade de alternância. Ibov continua o rally em 2026? Eu diria que sim, a não ser o cenário de terra arrasada. Vamos separar o cenário externo, que eu tenho falado já em vários vídeos, e ele está extremamente favorável para emergentes e para o Brasil. Essa tese de dólar fraco, que é o objetivo do governo Trump, que isso está acontecendo, pode haver repiques de tempos, claro, até hoje que eu estou gravando é sexta-feira, 30 de janeiro, e o mercado está insano, muita volatilidade, eu vou falar sobre isso, ouro caindo mais de 6%, chegou a cair mais de 7%, prata caindo quase 17%, 18%, e o dólar também se fortalecendo, pelo menos o dólar index no dia de hoje. Então é possível repiques e alguns movimentos de correções. Mas a tese estrutural de dólar mais fraco, isso é bom para os emergentes, inclusive para o Brasil. Então, do ponto de vista do cenário externo, os fundamentos são ótimos para a manutenção do rally do Bovespa. Agora vamos para o nosso cenário interno, Brasil. Salvo algum cenário de terra arrasada, alguma hipótese de Lula vai ser reeleito e vem com uma agenda ainda mais intervencionista, mais à esquerda, mais socialista, bom, isso pode frustrar o rally do Bovespa, sim. Agora, se tivermos alternância de poder, olha, a nossa bolsa pode seguir subindo, bater 200 mil pontos tranquilamente, assim como o dólar, o nosso câmbio, seguir se fortalecendo e o real ir para menos de R$5 por dólar. Então, não se surpreendam se isso acontecer, caso tenhamos a manutenção desse cenário positivo, tanto externo quanto doméstico. Então é isso que a gente precisa agora acompanhar. E apenas falando de Bovespa em específico, ou das várias ações que fazem parte do índice, muitos papéis ainda estão com preços atrativos. Então,